Nesta apresentação vou refletir convosco um pouco em torno da independência do Brasil. É um acontecimento evidentemente muito conhecido, faz parte do imaginário da nossa história, é crucial para o arranque de uma nação que é hoje uma das maiores do mundo, uma das mais ricas do mundo e com quem mantemos até hoje laços de proximidade excepcionais, não seja a comunidade brasileira a maior comunidade imigrante em Portugal e não sejam os portugueses uns dos grandes núcleos de imigrantes também no país irmão. E, portanto, vamos olhar para porque é que aconteceu, porque é que o Brasil se formou com a configuração que tem e porque é que essa configuração, criada no tempo imperial dos portugueses, sobreviveu aos ventos da independência. Começamos pela imagem do túmulo do homem que assegurou a integridade brasileira e a independência do próprio Brasil, que foi Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, porque mesmo depois da independência em 1822, a verdade é que em 1826, quando Dom João VI faleceu em Lisboa, os portugueses começaram por escolher como seu rei, reconhecer como sucessor do rei que então acabava de falecer, o seu filho primogênito, Dom Pedro, que já era imperador do Brasil, que afinal tinha sido o fator da separação entre Portugal e os seus territórios da América do Sul e que agora os portugueses até procuravam voltar a ter como seu rei. E esta personagem tornou-se, portanto, uma personagem crucial pela maneira como foi responsável, deu o corpo a que o Brasil se fosse independente inteiriço, como um único território, e já irei explicar a importância disto, para depois, como sabemos, ter sido ele também o responsável pela confirmação da Revolução Liberal em Portugal, a Revolução Liberal que, na verdade, não tinha simpatizado muito com a sua primeira ação, que foi a tornar o Brasil independente. Esta imagem que tem aí agora é muito importante para percebermos uma coisa. A América, antes das independências, administrativamente, tinha quatro grandes entidades subordinadas a Madrid e tinha o Brasil. Habitualmente, nós falamos do Brasil sempre como uma única entidade, esquecendo que, na maior parte do tempo, os territórios portugueses da América do Sul estavam divididos em duas áreas político-administrativas separadas. O Brasil, a parte mais a sul, e o Grão-Pará e o Maranhão, que eram uma entidade administrativamente autónoma, com governadores próprios que reportavam diretamente a Lisboa, assim como os próprios bispos, o bispo do Maranhão e o bispo de Belém, eram sufragâneos da Arquidiocese de Lisboa e não da Arquidiocese de Salvador da Bahia. Esta ligação especial, ou esta separação administrativa do Maranhão e do Grão-Pará, no entanto, nunca foi assumida no imaginário português. E o Brasil, quando nós falamos do Brasil, seja de um lado, seja do outro, estamos a admitir o todo, como é o caso de falar do Padre António Vieira. Mesmo quando esteve no Maranhão, ninguém imagina que ele não estava no Brasil. O que é notável de reconhecer é o que se passou depois, no século XIX. As quatro entidades, os quatro vice-reinados subordinados a Madrid, estilhaçaram em mais de 2 dezenas de estados. Enquanto que a América do Sul, de língua portuguesa, que administrativamente muito tempo esteve separada, a verdade é que no momento da independência se fixou num único estado. Não era uma nação, o Brasil de 1822 não é uma nação, como o Portugal de 1297, quando fixou a sua fronteira terrestre pelo Tratado de Alcanices, também não o era. Mas a verdade é que tinham, quer o Portugal de Alcanices de 1297, quer o Brasil de 1824, 1822, 1825, do momento da independência, não tendo ainda um sentimento de nação que agregasse todos os habitantes desse território, tinham algo em comum, e o algo em comum era a língua portuguesa como língua administrativa. E, portanto, o Brasil começou por ser um Estado de língua, tal e qual Portugal começou por ser um Estado de língua, antes de a própria língua sedimentar um conceito de nação que se estendeu, quer em Portugal, quer no Brasil, até aos nossos dias. O Brasil, na sua configuração territorial de hoje, que com ligeiros acertos realizados no final do século XIX e no início do século XX, é praticamente a mesma do momento da independência, é o resultado de uma evolução da diplomacia luso-espanhola. Originalmente, os territórios que cabiam a Portugal, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, na América do Sul, eram muito mais estreitos do que a largueza atual do Brasil. O meridiano de Tordesilhas passava numa linha longitudinal a cerca de 370 léguas a ocidente dos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde e, portanto, não chegava
aos contrafortes dos Andes, como hoje chega ao Brasil. Esse avançar para o interior plano, cauduloso de rios, que é o Brasil do Pantanal, que é o Brasil da Amazónia, foi possível por duas razões. A primeira, porque durante 60 anos Portugal esteve subordinado à monarquia católica sediada em Madrid e, nesse tempo, o Tratado de Tordesilhas perdeu, em parte, o efeito. É verdade que durante os 60 anos da dinastia filipina em Portugal, grosso modo, o Império Português continuou completamente separado do Império Espanhol, o que levou até a conflitos complexos, por exemplo, acerca da intervenção, seja missionária, seja mercantil, no Japão. No entanto, na América do Sul, os espanhóis perceberam que era a partir do oceano que se podia avançar para o sertão, avançando para o ocidente, e que não era descendo os Andes que os espanhóis podiam ocupar os territórios que estavam no sopé dos Andes. E, portanto, primeiro por causa da facilidade que a unidade política tinha dado. Depois, pelas facilidades que a geografia dava aos portugueses e que negava aos espanhóis, os portugueses, através dos bandeirantes, através dos exploradores do rio Amazonas e dos seus confluentes, os portugueses avançaram até aos contrafortes dos Andes e criaram o espaço que corresponde ao atual Brasil. Nesta imagem temos a fortaleza do Príncipe da Beira, no atual estado da Rondônia, junto ao rio. Do outro lado do rio está a Bolívia, porque é uma das fortalezas de fronteira que os portugueses ergueram na segunda metade do século XVIII, no interior profundo do Brasil. E, portanto, havia este espaço largo, amplo, mas que estava dividido em capitanias, que tinha duas governações, muitas das vezes separadas uma da outra, mas a que, no imaginário dos portugueses, na verdade desde o século XVI, correspondia genericamente o Brasil. Brasil que, no século XVIII, é parte integrante do reino. Não se pode fazer uma história de Portugal da segunda metade do século XVII, na verdade, ou seja, desde a restauração, até ao momento da independência, portanto, durante quase 200 anos, grosso modo, 1640 a 1822, não se pode falar de Portugal ignorando o Brasil, e o Brasil é muito mais do que uma colónia clássica. Avelino Freitas de Menezes, no seu volume que ele dirigiu sobre da coleção da Nova História de Portugal, de Oliveira Marques e Joel Serrão, na abertura do volume que aborda Portugal na segunda metade do século XVII, diz isso mesmo. Explica claramente que o caso do Brasil não é o caso normal de uma colónia que serve apenas para alimentar o enriquecimento da metrópole. O Brasil é como se fosse quase a metrópole, como vai acabar por ser no século XIX. O Brasil é o motor do Portugal Atlântico, seja ele uma parte europeia, seja ele uma grande parte americana, ou até uma outra parte africana. E a prova disso é que muitos dos Lentes de Coimbra nasceram no Brasil. Uma prova disso é que alguns dos ministros da monarquia nasceram no Brasil. E o terem nascido no Brasil não gerava nenhum problema, não lhes tirava cidadania, não os impedia de exercerem os maiores cargos no Estado, fosse no próprio Brasil, fosse no território europeu de Portugal. É bom não esquecer que, durante a Guerra da Restauração, a recuperação do Nordeste, que tinha sido ocupado pelos neerlandeses, foi o resultado da intervenção e da decisão dos homens, dos súbditos da coroa portuguesa que viviam no Brasil e que, a partir do sertão de Pernambuco, atacaram os neerlandeses sem que o rei Dom João IV os tivesse instigado a isso. E que vão recuperar Luanda a partir do Rio de Janeiro sem que tivessem ordens da monarquia portuguesa, não saiu nenhuma ordem de Lisboa a dizer vão conquistar Luanda, não saiu daqui nenhum soldado para dizer envio-vos estes soldados para vos ajudar a combater os neerlandeses, seja no Brasil, seja em Angola. Foram os luso-brasileiros, num exército mestiçado, em que dos 5 grandes comandantes da Batalha de Guararapes, 4 tinham nascido na América, um tinha nascido indígena, só foi batizado mais tarde, era das tribos dos Potiguaras, outro tinha nascido de mãe andina no Peru, outro era africano, filho de 2 escravizados negros libertos. Foram esses homens que comandaram um exército de europeus, de mestiços, de indígenas, de africanos livres ou escravizados, que todos juntos acabaram por derrotar os holandeses, e é extraordinário porque o dia do exército do Brasil hoje é o dia do aniversário da Batalha de Guararapes, uma batalha que, de uma maneira mais básica, se pode imaginar que é uma batalha do tempo colonial, mas falar de um tempo colonial no Brasil é muito complexo, dada a forma como o Brasil cedo ganhou protagonismo por si próprio, capacidade de decisão e de condicionar verdadeiramente a própria metrópole. E veja-se que quando, no final do século XVIII, a Universidade de Coimbra quis organizar, a pedido da coroa, um conjunto de expedições naturalistas para conhecer melhor os seus territórios ultramarinos, desde o Brasil até à Índia, todos os chefes das missões
eram académicos, treinados em Coimbra, todos nascidos no Brasil. Isso não levantou dúvidas nenhumas à coroa portuguesa, isso era normal, porque uma parte significativa dos portugueses viviam e já tinham nascido no Brasil ao longo do século XVIII. O Brasil, nos séculos XVI e XVII, é um território biologicamente indígena, porque a maior parte das pessoas que vivem no Brasil, poucas mulheres europeias vão para o Brasil e, portanto, os europeus que vão juntam-se e procriam com as indígenas ou depois com as mestiças filhas dos primeiros encontros e, portanto, biologicamente, a maior parte dos súbditos da coroa de Portugal no Brasil ou eram de origem africana ou tinham, biologicamente, algum sangue indígena e, portanto, eram um grupo muito entranhado ainda na terra, a maior parte das localidades tinham nomes indígenas. É no século XVIII, então, que há, com o ouro, uma migração massiva, finalmente, de famílias portuguesas para o Brasil, e aí as cidades tornam cidades, no sentido literal, coloniais, com elites brancas, finalmente, e onde, a partir do governo do rei Dom José e do Marquês de Pombal, vai começar então a ser exigido, finalmente, que se fale a língua portuguesa nas ruas, porque o que se falava era a chamada língua geral, e a língua geral não era mais nem menos que o tupi. Ora, é nestas circunstâncias que, entretanto, os ventos da história começam a mudar. Começam a mudar porque o mundo era um mundo globalizado e, no âmbito desse mundo globalizado, toda a gente sabe o que se passa nas várias partes do mundo. E as colónias inglesas da América do Norte, onde, desde o primeiro momento, se tinham instalado famílias europeias que prolongaram para a América do Norte uma vida exclusivamente europeia. Veja-se o que é a cidade de Boston, ou a cidade de Filadélfia, ou a cidade de Nova Iorque, primeiro Nova Amsterdão, em meados do século XVII. São enclaves europeus onde a maior parte das pessoas nem sequer falam a língua dos indígenas, quando, no caso do Brasil, é ao contrário. A língua da rua é a língua dos indígenas. Estas colónias, mais cedo, através da sua riqueza e através da própria natureza destas elites já nascidas na América, estas elites americanas vão lutar e vão acabar por proclamar a independência, como é sabido, a 4 de julho de 1776. E esta independência da América do Norte vai criar um facto estabilizador em toda a ordem imperial europeia espalhada pelo mundo, porque agora, inesperadamente, havia um conjunto de colónias que se tinham tornado independentes e tinham criado não uma monarquia, mas uma república. República que, com o passar do tempo, uma república federal, que com o passar dos anos se mostra eficaz, se mostra capaz não só de manter essas 13 colónias, agora 13 Estados Unidos, mas vai começar a agregar outros territórios que se tornam, passo a passo, em novos Estados dos Estados Unidos da América. Os ventos das revoluções não se ficam por este independentismo das colónias inglesas da América do Norte e, poucos anos depois, mas já tudo fervilhava com o movimento iluminista na Europa, vai-se dar a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa acresce aos direitos dos povos, à autoproclamação da independência, vem agora os direitos humanos, vem agora os direitos sociais, vem a liberdade, vem uma nova visão para a própria democracia, porque o tomar decisões por votos sempre se tinha mantido em toda a Europa, só que essas tomadas de decisões por votos eram mitigadas pelos regimes absolutistas que cresceram no espaço europeu, particularmente a partir da criação de um Estado organizado que se marcou toda a Europa desde o século XVI. A estes ventos de liberdades diferenciadas, junta-se ainda uma outra revolução, que é a Revolução Industrial. O mundo está a mudar completamente. E nesta mudança, a máquina a vapor de James Watt vai acrescentar, pelas dinâmicas económicas e industriais que vai suscitar, uma outra maneira de ver todo o mundo e, portanto, estamos num mundo em clara revolução e neste mundo em clara revolução, os espaços tutelados por Lisboa na América, em África e na Ásia não vão ficar imunes a estas ideias que circulam, que se espalham e que neste mundo globalizado, desde o momento em que os portugueses desencadearam a era dos descobrimentos, este mundo globalizado vai ter impactos. E o primeiro impacto no campo português ocorre em 1778, quando se dá a célebre Revolta dos Pintos, em Goa. A Revolta dos Pintos em Goa é uma tentativa de buscar a independência, que é protagonizada por uma casta, por um grupo de brahmanes, no contexto da sociedade goesa. Não é, portanto, é um grupo que aspira à sua própria autonomia,
Estamos a falar dos grupos superiores, das classes superiores da sociedade goesa, que, inspiradas no modelo norte-americano, desejavam também ter essa mesma liberdade. O que justificava facilmente esse apego à liberdade é que era de facto uma casta, era um conjunto de homens que, apesar de viverem debaixo das autoridades portuguesas há mais de 300 anos, eram ao mesmo tempo indivíduos que continuavam a ser famílias fechadas sobre si próprias. Não eram frutos da mestiçagem, eram grupos sociais que tinham ficado dominados pelos portugueses, nomeadamente desde as conquistas de Afonso de Albuquerque, e que tinham crescido como no espaço lusófono, falantes de português, católicos, mas goeses. E, portanto, havia um aspecto étnico que os diferenciava dos que governavam. E essa diferença étnica jogava a favor, estimulava as aspirações à independência. Em contrapartida, a sua posição social justificava esse desejo, mas não agregava as outras classes. As outras classes não viam com interesse nenhum particular perderem a ligação a Portugal para ficarem subordinados aos brahmanes, a que já estavam, de facto, subordinados. E, portanto, é uma revolução de generais sem tropas, e como a revolução de generais sem tropas não passou de uma conspiração, que foi facilmente eliminada pelos oficiais da coroa portuguesa. No Brasil as coisas foram diferentes. E no Brasil, também, no final do século XVIII, começam a soprar ventos de dissidência, ventos independentistas. Ventos independentistas esses, no entanto, que têm uma particularidade. É que são localistas, regionalistas. Não há, antes de 1822, nenhum revolucionário no território brasileiro que tenha aspirado à independência da totalidade. A Inconfidência Mineira queria a independência das Minas Gerais. E se nós estamos neste edifício, que é a Câmara de Ouro Preto, nós temos hoje o Museu da Independência, na verdade, era o Museu da Independência almejada para as Minas Gerais e não para todo o Brasil. O Tiradentes e os seus companheiros queriam a separação do seu território, inspirados na Revolução Americana, mas com o mesmo espírito de capitania que os americanos tinham, porque é importante não esquecer que os Estados Unidos eram verdadeiramente uma confederação, consequentemente a importância de ser de um Estado, antes de ser da Confederação Norte-Americana, era relevante como ainda é hoje. E isso estava presente, neste caso, e sabemos das longas negociações que as diferentes colónias tiveram antes de se juntarem numa federação em que as colónias se tornaram Estados. No Brasil, tudo isso era mais incipiente, porque as elites eram mais frágeis, porque as elites, em parte, eram mestiçadas, porque as elites tinham, ao contrário do que se passava na América do Norte, as elites tinham uma vida intensa também na Europa. Os seus filhos tinham estudado em Coimbra, ou depois em França, e uma parte significativa das elites passava temporadas ao serviço da coroa nos lugares de administração pública e do ensino em Portugal, e, portanto, a separação Portugal-Brasil era muito menos notória do que tinha sido a clivagem clara entre os ingleses da Inglaterra e os ingleses da América do Norte. As outras revoluções que ocorreram as outras tentativas de independência, primeiro na Bahia e depois em Pernambuco, tinham as mesmas características. Os revoltosos não queriam agregar o Brasil todo num todo contra Portugal ou separar-se de Portugal, queriam apenas a independência do seu espaço, do local que lhes dava uma identidade, que era a capitania. Não foi isso, na verdade, que aconteceu. Todas essas, por isso mesmo, eram revoltas frágeis, eram revoltas que não agregavam os seus vizinhos, nunca procuraram agregar outros numa confederação, que não deixa de ser interessante. A força, aquilo que permitiu que os Estados Unidos da América se tornassem independentes, não foi a Virgínia sozinha, ou Nova Iorque sozinho, ou Massachusetts sozinho, ou uma das Carolinas, se querer separar. O que permitiu a vitória final, depois de uma guerra dura e sangrenta, dos independentistas norte-americanos, foi que se uniram. 13 colónias uniram-se. Ora, nunca sequer duas capitanias brasileiras se uniram para se separarem juntamente de Portugal. E, portanto, estes movimentos que ocorreram ao longo do final do século XVIII e do princípio do século XIX eram movimentos frágeis
demasiado localistas e, portanto, sem qualquer capacidade política e militar de fazer vencimento face à capacidade de reação que, obviamente, a coroa portuguesa tinha no próprio território. A tudo isto acresce uma novidade única na história da Europa, que é, por uma vez, uma monarquia europeia vai colocar a sua corte, vai transferir a sua corte para a América. A partir de 1808, por causa das invasões francesas, a monarquia portuguesa entendeu, e bem, que a maneira de sobreviver eficazmente às manobras militares e políticas de Napoleão Bonaparte era colocar a família real longe do alcance dos exércitos franceses, evitando assim aquilo que tinha ocorrido em Espanha, por exemplo, onde a família real tinha sido sequestrada pelos franceses, tinha sido obrigada a abdicar e Napoleão tinha colocado um rei fantoche sobre a Espanha, na verdade o seu irmão José de Bonaparte. Ora, os portugueses evitaram isto através da célebre mudança da corte para o Brasil, que pode ser tratada como uma fuga, mas que é muito mais que uma fuga. Uma fuga de 20 mil homens não é propriamente não é uma improvisação, é algo que foi preparado e que, na verdade, tinha sido pensado muitas vezes. Já o prior do Crato tinha sido aconselhado a instalar-se no Brasil para combater Filipe II. Já Dom João IV tinha pensado em retirar-se para o Brasil, deixando o filho Dom Teodósio a governar Portugal, mas mantendo a monarquia respaldada à distância para se defender da Espanha. Já Dom João V tinha sido aconselhado pelo embaixador Dom Luís da Cunha a mudar a corte de Portugal para uma corte imperial no Rio de Janeiro. Ou seja, aquilo que vai ser concretizado em 1808 não é uma improvisação, não é sequer uma decisão tomada in extremis que nunca tinha sido imaginada antes, mas é antes algo que é pensado repetidamente em Lisboa, sobretudo desde que o herdeiro da coroa passou a ser o príncipe do Brasil. E este título dava já uma dignidade ao território sul-americano completamente diferente do que se pensássemos fosse uma simples colónia. Neste contexto, o Brasil acaba por se tornar um reino. Ao tornar-se um reino, torna-se parte igual do país. E a parte igual, e que era a cabeça, já era, do ponto de vista informal, como vos disse, e citando Avelino Freitas de Menezes, o Brasil já era a parte forte, que no fundo condicionava completamente a vida dos portugueses desde o século XVII. A partir de 1808, com o rei instalado, com a família real instalada no Rio de Janeiro, o Brasil torna-se a cabeça do reino. E de tal maneira se torna a cabeça do reino, que quando finalmente a conjuntura política estabiliza na Europa, depois do Waterloo, a verdade é que o rei não quer voltar a Lisboa e aquilo que se começa a falar é que o rei irá enviar para Lisboa o seu filho herdeiro como vice-rei. Ou seja, Portugal estava condenado a ser, naturalmente, um vice-reinado do Brasil. Tendo em conta o que se compreende, tendo em conta a dimensão dos territórios, a riqueza dos territórios e a correlação de forças e aquilo que era a garantia para a própria monarquia portuguesa, ou para a monarquia dos Braganças, de terem a corte num território tão resguardado quanto era o Rio de Janeiro, por comparação com a Lisboa, numa Europa varrida por guerras consecutivas. É neste contexto que está a Revolução Liberal. Revolução Liberal que é modernista, no sentido em que procura acabar com o absolutismo e instaurar uma democracia. Democracia que não é como a monarquia da democracia do voto universal, que só em Portugal vai ser alcançada em 1975, mas era um projeto que separava os poderes, em que dava o poder legislativo ao povo e que não deixava os poderes concentrados na monarquia. Mas, ao mesmo tempo, é uma revolução reacionária porque quer inverter economicamente a situação do país no seu todo. Neste país que era, afinal, um país euro-americano, um país que era o Reino Unido, Portugal, do Brasil e dos Algarves. E, ao querer subalternizar outra vez economicamente o Brasil, as coisas correram mal. Correram mal por duas razões. Correram mal porque mesmo os deputados já constituinte que vieram do Brasil se opuseram, naturalmente, a que os portos brasileiros voltassem a estar subordinados a uma vontade controlada na metrópole europeia da monarquia luso-brasileira. E correram furdados porque, entretanto, Dom Pedro, se é verdade que Dom João VI voltou para Portugal, deixou lá o seu herdeiro, Dom Pedro. E Dom Pedro, perante as notícias que vinham desta Lisboa agora, deste país, deste Portugal revolucionário e deste Portugal que procurava voltar a ter um controle diferente sobre o território brasileiro, Dom Pedro acaba por soltar o celebérrimo grito do Ipiranga, e o grito do Ipiranga corresponde a um ato independentista. Acontece que agora não foi um carioca, não foi um mineiro, não foi um gaúcho nem um baiano que soltou esse grito, foi um príncipe. Um príncipe que, portanto, era um denominador comum para todas as fações brasileiras. É um grito que já não é em nome da... Eu falo perto da cidade de São Paulo, mas não é um grito que procura
tornar São Paulo independente de Lisboa. É um grito que puxa por todo o Brasil. É muito curioso porque isto ocorre no início de setembro de 1822 e nesse mesmo mês em Lisboa, sem que haja notícias, sem que as notícias tivessem chegado ainda há tempo, é votado o texto definitivo da Constituição de 1822. Ora, esse texto, que era um texto que subalternizava política e economicamente o Brasil no contexto da monarquia portuguesa, teve o voto contrário de todos os deputados constituintes oriundos do Brasil. E, portanto, é interessante notar que há uma articulação inconsciente, mas objetiva, dos constituintes brasileiros que estavam em Portugal e do príncipe português que estava no Brasil. Nem uns nem outro aceitaram os ditames da nova Constituição e daí ocorrer a independência do Brasil. A independência do Brasil que, apesar de ser proclamada por um príncipe português, neutro, portanto não representava nenhuma das localidades, nenhuma das regiões, nenhuma das capitanias do Brasil, a verdade é que demorou a fazer o pleno. Chama a atenção aqui para a biografia de Dom Pedro IV, escrita pelo saudoso professor Eugênio dos Santos, na coleção das biografias dos reis de Portugal, que eu tive o grato prazer de ser um dos coordenadores, e chama a atenção que a leitura deste livro explica detalhadamente e com muito rigor e num texto muito agradável de ler, não só a biografia do rei, mas também toda esta trama política que condicionou as decisões dos diferentes atores políticos entre 1815 e 1826 particularmente. A verdade é que, originalmente, nem todo o Brasil aderiu ao golpe independentista de Dom Pedro IV. Dom Pedro IV, do imperador Dom Pedro I do Brasil. A verdade é que foi criada, no Nordeste, uma Confederação do Equador. E, portanto, originalmente, o que estava a acontecer no Brasil era o mesmo que tinha acontecido na chamada América Espanhola. O que acontece é o espaço da língua portuguesa americano a cindir-se em vários grupos. E se Dom Pedro proclamou uma monarquia, que era a maneira mais fácil de agregar todos, porque era um conceito político acima dos Estados, acima das capitanias, acima das identidades regionais, no Nordeste vai surgir então a República do Equador. O que acontece é que esta Confederação do Equador não teve apoios externos, foi combatida, foi derrotada numa breve guerra, num breve conflito de pouco mais de 6 meses, para que muito contribuiu o facto de quer os Estados Unidos da América, quer a Inglaterra, terem apoiado a independência de um Brasil inteiriço. E, portanto, esta revolução não teve, e esta Confederação do Equador não foi viável porque não teve apoios externos. E é muito interessante perceber que quer a América, quer a Inglaterra viram com muito interesse o estilhaçar da América Espanhola em dezenas de repúblicas, mas ao mesmo tempo, essas mesmas duas superpotências do lado do Atlântico acabaram por preferir que a América de língua portuguesa fosse um único Estado. E assim ficou até hoje. Termino esta apresentação, espero que tenha sido útil e frutuosa e até breve. Lei Educação, um ponto de encontro.